15 traições que abalaram o Brasil, e algumas delas vão te deixar sem acreditar. Quando o amor acaba na mentira, ninguém sai ileso. Famosos que tinham tudo perderam o mais valioso de todos, a confiança. Hoje você vai descobrir os bastidores mais chocantes dos relacionamentos que o Brasil acompanhou e que ninguém esqueceu. Vamos começar com o nome que está em todo lugar agora. Matheus, da dupla com Cauã, anunciou a separação de Paula Aires em 2025. O que poucos sabem é que os bastidores do fim foram marcados por relatos de traições com fãs. Ele mesmo admitiu ter caído em tentação. Palavras dele. O sonho da família perfeita desmoronou ao vivo. Mas não foi o único sertanejo a destruir o próprio casamento assim. Jorge, da dupla com Matheus, traiu a esposa Ina Freitas com uma mulher inimaginável, Raquel Boscati. Raquel era amiga de infância de Ina, madrinha do casamento deles, e ainda era ex-mulher do irmão de Ina. Em 2020, Jorge assumiu o novo relacionamento. A traição não podia ser mais cruel. Wesley Safadão também entrou para essa lista com estilo. Milady Mihaly contou que seguiu o então marido até um motel e flagrou tudo. A mulher que estava lá dentro, Tiane Dantas, que anos depois virou a nova esposa dele, e o mesmo homem que traiu com Tiane depois admitiu ter traído ela também. Um ciclo sem fim. Arthur Aguiar e Mayra Card viveram um dos relacionamentos mais conturbados da internet brasileira. Mayra revelou que descobriu 16 traições do então marido. 16. Mesmo assim, tentou salvar o casamento. Quando finalmente separou, o Brasil inteiro ficou do lado dela. Arthur ficou famoso no Big Brother, mas o passado nunca foi esquecido. Zezé de Camargo e Zilu Godoy ficaram casados 28 anos. Durante boa parte desse tempo, Zezé admitiu ter traído a esposa várias vezes. Em entrevistas, ele foi direto, confessou infidelidade repetida e ainda disse que o casamento começou por causa de uma gravidez. Zilu aguentou décadas de humilhação e o Brasil acompanhou tudo em silêncio. Leonardo viveu situação parecida com Poliana Rocha. Crises em 1998 e em 2002. No mesmo ano, teve um filho com outra mulher. Poliana escolheu ficar, perdoar e reconstruir. Declarou publicamente que superou tudo sem rancor. O casamento sobreviveu, mas as marcas ficaram. Poliana virou símbolo de resistência para muita gente que se identificou com a história. Chitãozinho estava casado com Adenair Lima há 18 anos quando o casamento acabou em escândalo. A separação em 1999 veio marcada por traição. Em 2000, ele assumiu Márcia Alves. Quase 2 décadas juntos jogadas fora. A fidelidade que os fãs acreditavam ser real nunca existiu de verdade. E não pense que só os homens aparecem nessa lista, porque as mulheres também têm histórias que chocaram o Brasil. Luana Piovani traiu Rodrigo Santoro no Carnaval de 2000, em Salvador. Foi flagrada aos beijos com outro homem. Quando confrontada, não negou. Chamou de chifre histórico e ainda disse que queria se libertar de um relacionamento que considerava tóxico. 3 anos de namoro com um dos atores mais desejados do Brasil, encerrados assim, no meio de uma festa. Marina Roy Barbosa também entrou nos rumores quando se separou de Alexandre Negrão em 2021. Os boatos apontavam para um envolvimento com Guilherme Mussi, amigo do ex-marido. Ela nunca confirmou. O casamento foi encerrado com a justificativa de distância e trabalho, mas o Brasil fez as contas. E nem todos acreditaram nessa versão. Cauã Raymond e Grazi Massafera foram um dos casais mais amados da televisão brasileira. Em 2013, durante as gravações de Amores Roubados, surgiram rumores fortíssimos de um envolvimento com Isis Valverde, nunca confirmado oficialmente. Mas o casamento acabou. Isis negou, e o silêncio de Cauã falou mais alto do que qualquer declaração pública. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank se separaram 2 meses em 2012, depois que ele a traiu com a modelo Carol Francischini. O caso foi longe. Surgiram boatos de que ele poderia ser o pai do filho da modelo, o que foi descartado em exames. Eles se reconciliaram, mas o episódio ficou marcado na história do casal para sempre.
José Loreto traiu Débora Nascimento em 2019, durante as gravações da novela O Sétimo Guardião. A atriz disse que ficou defendendo o indefensável por muito tempo. Loreto admitiu o erro e pediu desculpas publicamente. Mas o casamento acabou. Débora ficou com a filha pequena e recomeçou a vida. Ele ficou com a culpa que o Brasil nunca deixou esquecer. Marcelo Adnet e Dani Calabresa foram casados 7 anos. Em novembro de 2014, ele foi flagrado aos beijos com outra mulher no Leblon, no Rio. O flagrante foi público. A separação oficial veio em 2017, 3 anos de um casamento já comprometido. Dani reconstruiu a vida e a carreira. Adnet carregou o peso desse momento por muito tempo. Hulk protagonizou um dos casos mais chocantes de todos. Após se separar da esposa Iran Ângelo, depois de 12 anos juntos, o jogador assumiu o namoro com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher. Isso mesmo, a sobrinha. Ele disse que não havia amor no casamento e que vivia a vida de solteiro. A família inteira foi destruída por dentro, e deixei para o final o caso que mais gerou indignação em todo o Brasil. Rodrigo Godoy traiu e abandonou Preta Gil enquanto ela lutava contra um câncer de intestino. A cantora estava em tratamento quando ele escolheu se afastar. O próprio Rodrigo reconheceu o erro em um pedido de desculpas público, mas o Brasil não perdoou. E nem deveria. Traição dói em qualquer pessoa, famosa ou não. Mas quando acontece na vida pública, o Brasil inteiro assiste, julga e não esquece. Alguns casamentos sobreviveram, outros nunca mais foram os mesmos. E alguns desses famosos jamais recuperaram a imagem que tinham antes. Qual desses casos mais te chocou? Conta nos comentários. Quero saber a sua opinião. E se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores das celebridades brasileiras, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui nada fica escondido.